Olá, pessoas, tudo certinho com vocês? Na aula de hoje, daremos sequência ao nosso estudo dentro da disciplina de literatura, trabalhando o capítulo 7, módulo 3, cujo título é séculos 16 e 17, Outras Terras, Outra Gente. Bom, o foco principal desse módulo vai ser o destaque a alguns autores que fogem um pouco ao padrão que nós vínhamos tendo nas últimas aulas de autores portugueses. Nós trabalharemos aqui três autores ligados à literatura italiana: Dante Alighieri, Giovanni Boccaccio e o Petrarca, Francesco Petrarca. E depois, em seguida, trabalharemos um pouco sobre o Miguel de Cervantes, escritor espanhol. Bom, o material de vocês trabalha, né, esses três autores, cujo foco será a discussão da aula de hoje, como sendo uma tríade pré-renascentista, tá? Justamente porque a obra desses autores está na gênese do Renascimento, dessa nova forma de pensar, de intuir, de perceber as coisas. É interessante nós observarmos ali, né, dentro da página número 4, a introdução ao capítulo, quando é dito assim: Dante Alighieri, Francesco Petrarca e Giovanni Boccaccio, assim como Miguel de Cervantes e William Shakespeare, embora não pertençam todos ao mesmo período, são referências importantes das mudanças literárias no início da Idade Moderna. E aí a imagem que vocês têm ali ilustrando as páginas 4 e 5 nos dão a percepção da relevância desses autores. Nós temos ali talvez aquela cena mais emblemática, né, da obra Shakespeare, quando se fala ser ou não ser, eis a questão, olhando-se para o crânio. Tá? Depois nós temos ali a referência também ao Dom Quixote, nós temos ali a referência a outras obras. Bom, a ideia de discutir um pouco sobre esses autores, sobre essas personalidades literárias, se dá devido a quê? A relevância que eles tiveram ou eles têm, mesmo já tendo falecido, mesmo sua obra já tendo bastante tempo de produção, mas nos reflexos que essas obras trazem e têm aos dias de hoje, ok? Então, quando se fala ali, iniciando o nome Dante Alighieri, provavelmente a obra mais conhecida, a obra que se tenha mais discussões, seja a Divina Comédia. Não sei se vocês conseguirão ver bem ali e tal, tá? Essa versão que eu tenho aqui, tá? Ela é baseada na obra original. Ela não é a obra original, justamente porque nós falaremos isso um pouco mais adiante, mas a obra original ela foi escrita em versos, ou seja, sob a forma de poema. Essa obra que eu mostro para vocês, ela está escrita sob a forma de prosa, ok? Que é o texto corrido, o texto trivial. Porém, tanto a original quanto esta adaptação, elas contêm a mesma estrutura, a mesma divisão, sobre a qual nós já falaremos um pouco mais adiante. Bom, quem foi Dante Alighieri? Vocês têm ali na tela, né? Ele foi um autor que nasceu em Florença em 1265, faleceu em Ravenna em 1321, envolveu-se em atividades farmacêuticas, médicas, ingressou na carreira militar antes da vida política e em 1302 foi exilado sem jamais retornar a Florença até o seu falecimento. No alto do slide vocês têm ali uma representação de como seria esse literato e abaixo uma escultura representando a grandiosidade da mente de Dante, ok? Então percebam ali a proporção entre a esfera que ocupa a superioridade da cabeça e o indivíduo. Isso mostrando o quê? Essa grandiosidade da construção, do pensamento, da inventividade desse autor. Pois bem, como já foi comentado, né, a principal obra, provavelmente, desse autor,
a mais conhecida pelo menos, é a Divina Comédia, ok? Obra escrita em versos, nós temos ali 3 partes, Inferno, Purgatório e Céu. Inferno e Purgatório, o protagonista, o poeta, ele é conduzido por Virgílio, e ao céu ele tem a companhia de Beatriz, que era sua musa, que era a pessoa a quem ele amava, ok? É um texto narrado em primeira pessoa e, segundo T.S. Eliot, que é um crítico, que é um estudioso da literatura, um estudioso inglês, ele classifica a Divina Comédia como sendo a correspondência, né, ou o ponto mais alto que a poesia já alcançou e jamais conseguirá alcançar novamente. Então percebam que nós estamos falando aqui de uma obra que, embora escrita, embora elaborada, lá, né, por volta do século, iniciada em 1304 e finalizada em 1321, século XIV, portanto, nós temos ali ecos dessa obra até os dias atuais. E, nas palavras do Eliot, dificilmente alguém conseguirá alcançar o grau, o nível que essa obra atingiu. Pois bem, nós temos ali o poeta passeando nesses 3 níveis, o inferno, o purgatório e o céu. O inferno, ele vai descrever, em linhas gerais, né, como sendo uma espécie de um cone, como sendo uma espécie de uma pirâmide, cujo vértice está para baixo, ou seja, um cone com a parte mais fina para baixo. E ali haveriam 9 círculos ou 9 estágios, tá? Dependendo do nível da maldade, dependendo do nível do pecado do indivíduo, ele ocuparia um desses níveis. E esse nível inferior, o nível mais abaixo, ele seria ocupado por Lúcifer, tá? O anjo que traiu Deus. Então aqui na representação vocês têm essa figura, né? Sendo demonstrada aqui ao centro desse nível. Num segundo momento, nós temos ali a referência ao purgatório, também sendo formado, né, também tendo esse formato de cone, porém com o vértice para cima. E essa representação do purgatório seria composta por 7 círculos, conforme os pecados capitais. E aí vocês têm ali ao lado a representação disso, né? Então, nós teríamos o nível do orgulho, da inveja, da ira, da preguiça, avareza, prodigalidade, gula e luxúria, ok? E nesse local, nesses níveis, os pecadores arrependidos em vida expiariam os seus pecados para que pudessem posteriormente ter acesso ao céu. E esse céu, ele seria formado também por camadas, tá? Então, nós teríamos ali o paraíso sendo composto de um grande número de camadas, tá? Segundo essa representação, nós teríamos 10 camadas, e na última camada, na camada mais superior, na camada mais elevada, temos ali a presença de Deus. Então, percebam que a ideia é um passeio, né, dessa obra, é um passeio promovido ou feito pelo autor, pelo poeta, pelo eu lírico, desde o mais baixo nível do inferno até o mais alto nível dos céus. E nesse caminho ele vai encontrando pessoas, ele vai encontrando atitudes, ele vai encontrando comportamentos e vai retratando isso. Na busca o quê? De demonstrar a questão humana, a questão do caráter e trazer essa reflexão, ok? Aos leitores. É interessante nós observarmos aqui também a questão da influência que esse autor, Dante Alighieri, teve e tem, por exemplo, na literatura portuguesa, na literatura brasileira. Vocês têm registrado ali na página 7 o nome de alguns autores, tá? Cuja obra referencia ou aponta para escritos dantescos. Por exemplo, Olavo Bilac, Mário de Andrade, Machado de Assis,
Carlos Drummond de Andrade e etc. Nas obras desses autores, é possível encontrar ali ecos que apontam para a figura ou para a produção do Dante Alighieri. E isso faz com que nós percebamos a grandiosidade da obra desse autor e a contemporaneidade dos seus escritos, que não ficaram restritos a uma época, restritos a um momento, mas transcendem, vão além do que se entende como tempo, tá? Encontrando ecos e exercendo influência, inclusive em autores ou escritores modernistas, por exemplo, da literatura brasileira. Próximo autor sobre o qual brevemente nós falaremos, vocês têm lá na página 8, é o italiano Francesco Petrarca. Dados biográficos dele, nasceu em 1304 em Arezzo e faleceu na região do Vêneto em 1374. Teve uma contribuição para a redescoberta do pensamento da literatura antiga, justamente porque ele buscava nessa literatura antiga, clássica, elementos para a composição e para a constituição das suas obras, aprimorou e incrementou a forma do soneto e ele é considerado o pai do humanismo, justamente pelas formas resgatadas de pensamento, pela qualidade da sua obra e pelos temas trabalhados em seus escritos. Ok? Página 8, vocês têm um soneto trazido ali, escrito por ele, e eu trouxe um outro aqui a ser lido por nós. Vamos então para o texto. Se amor não é qual este sentimento, mas se é amor por Deus, que coisa é tal? Se boa, por que tem ação mortal? Se má, por que é tão doce o seu tormento? Se eu ardo por querer, por que o lamento? Se sem querer o lamento que val? Ó viva morte, ó deleitoso mal, tanto pode sem meu consentimento. E se eu consinto sem razão, pranteio. A tão contrário vento em frágil barca. Eu vou para o alto mar e sem governo. É tão grave de erro, de ciência parca, que eu mesmo não sei bem o que anseio, e tremo em pleno estio e ardo no inverno. Percebam ali, né, a construção feita por Petrarca em referência ao amor. Essas contradições, essas características, esses elementos que não permitem uma clara definição desse sentimento. E é justamente isso, né, essa contradição, essa dúvida e tal, que será trazida a partir daqui. Então, nós temos ali um período em que nós temos esse conflito entre a visão antropocentrista e teocentrista, entre a igreja e o mundo, e desse conflito nós temos o surgimento do humanismo, considerado, né, como já foi dito aqui, por muitos como sendo Petrarca o pai desse movimento, dessa forma de pensamento, de raciocínio. O próximo autor que nós temos ali é o Giovanni Boccaccio. Giovanni Boccaccio nasceu em Florença ou Certaldo, né? Não se tem ali uma clareza quanto, 1313 e 1375, evidencia nas suas obras as mudanças no modo de enxergar o mundo que contribuíram para o surgimento do Renascimento, de novo destacando essa polaridade, razão, emoção, Deus, homem, igreja, mundo e etc. Evidenciou o deslocamento do plano espiritual para o terreno, né? Ou seja, a natureza dita a conduta humana, e nós teríamos ali a natureza promovendo comportamentos, promovendo atitudes dentro da conduta do comportamento do indivíduo. E a principal obra que nós temos dele é a obra Decamerão, tá? Ou Decameron, como alguns chamam. A versão que eu tenho aqui são 2 volumes, tá? Essa obra é composta por 100 novelas, ou seja, 100 histórias, e é considerada a primeira narrativa realista da literatura universal. Ou seja,
A primeira narrativa que vai trabalhar de forma realista o comportamento, a conduta, as ações, as atitudes, mostrando o que? Não aquela esfera perfeita, bonita, agradável, promovida, né, imaginada por muitos, mas sim o que de fato acontecia. Comportamentos, vontades, desejos e etc., que conduzem o homem, que conduzem o indivíduo, mostrando o homem nas suas atitudes mais sublimes e também nas suas atitudes mais vergonhosas. Dentro dessa obra, né, então vocês têm ali, eu coloquei uma breve síntese, diz assim: em meio ao horror da peste negra em Florença, 7 jovens damas encontram refúgio em uma igreja. Elas planejam se instalar nas colinas que ficam nos arredores da cidade, com 3 cavaleiros que adentram ao mesmo tempo. Os 10 se reúnem e estabelecem uma rotina para os 10 dias seguintes, nos quais contariam histórias e tentariam viver um período de paz no cerne daquela tragédia. Ok? Bom, atentem ali para o seguinte, tá? Mais importante do que a quantidade de personagens é o teor dessa obra. Como já dito aqui, vai revelar, né, essas questões que vão desde atitudes mais sublimes até atitudes mais mesquinhas e vergonhosas do ser humano. E isso tudo, tá, envolto nesse tema, nesse contexto da peste negra, momento pelo qual principalmente Europa, né, momento pelo qual a Europa atravessava, e nós temos ali, né, essas dúvidas, essas incertezas, muitas vezes essa questão, né, quem é mais importante, o homem ou Deus? De quem é o destaque, a relevância? Quem está no centro? Antropocentrismo ou teocentrismo? Qual dessas ideias deve ser valorizada, deve ser buscada? E isso a gente vai ver depois ecos e reflexos em outras produções. Ok? Meus caros, vai ficar como tarefa para vocês trabalharem as atividades das páginas 10 e 11, tá? Faremos a correção na sequência. Por gentileza, não deixem de fazer, de ler e de conhecer esses fragmentos. E também fazer a leitura dos textos das páginas que aqui foram trabalhadas, ok? Justamente para aprofundar o conhecimento, a abordagem que será feita e, em caso de dúvida, que vocês consigam trazer isso a conhecimento, ok? No mais, bons estudos para vocês e nos vemos na sequência. Até mais!